Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Marcos 5, versos 1 a 20. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade dos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Você pode se assentar, por favor? Só um instante, meus irmãos. Queridos, não é errado ser religioso, quando isso se expressa a partir de uma genuína devoção a Deus. Não é errado. 1 Timóteo, no capítulo 4, versos 7 e 8, na Nova Versão Transformadora, o texto diz assim: Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo aqui, ele incentiva Timóteo, seu filho na fé, alguém que estava aprendendo a pastorear com ele, que era, numa linguagem atual, mentoreado
por Paulo, a que ele se exercitasse na devoção, na piedade, na sua entrega, na sua vida religiosa a Deus. Isso é bíblico. Quando isso é através de uma genuína devoção, não é errado. E aí nós temos muitos elementos: meditação bíblica, oração, louvor, a prática do jejum, congregar, ceia do Senhor, a que participamos pela manhã, a nossa generosidade, nosso serviço ministerial. A nossa religiosidade ela pode ser expressa através de várias práticas nossas. Isso tudo, volto a dizer, quando isso é através de uma genuína devoção, isso glorifica a Deus. Deixa eu só me reajeitar aqui. Calor aqui em cima. Então, apesar de tudo isso ser saudável, quando expressa uma genuína devoção, apesar de ser proveitoso, todas essas práticas, elas precisam ser a expressão e não a essência da devoção. Infelizmente, nós, como aqueles que se dizem de Cristo, achamos que a expressão da nossa devoção a Deus é a essência, quando na verdade não deveria ser assim. Na verdade, nós muitas vezes, obrigado meu pastor, nós muitas vezes confundimos isso. Nós vamos do 8 a 80. Nós achamos que expressar aquilo que acontece internamente em nós, a nossa devoção a Deus, nós queremos fazer disso a essência da nossa devoção. Ou seja, não exercitamos a nossa devoção para nós parecermos discípulos de Cristo. Não é por isso. Ao seguir uma liturgia religiosa, porque Jesus é a nossa vida. Eu não devo ter uma vida de meditação bíblica, porque, poxa, se eu não meditar na palavra, eu não pareço um cristão. Não, irmãos. Está meditando na Bíblia de forma errada. Eu tenho uma vida de oração. Ok, mas eu tenho uma vida de oração porque tem que orar, né? Crente ora. Não, irmão, está errado. Você não ora para se parecer um cristão. Você ora porque é o seu jeito de se relacionar com o Pai. É por meio da oração. Você não está aqui, por exemplo, num domingo à noite, porque tem culto à noite, né? Eu vim de manhã, tem culto à noite, eu tenho que estar no culto também à noite, porque senão, onde já se viu, crente não ir para o culto à noite. E talvez você ou eu estejamos aqui por isso. Não, irmãos, não. Nós precisamos congregar por N motivos bíblicos, dentre eles, por amor aos nossos irmãos. Dentre eles, tem vários. Nós não devemos jejuar, porque eu vou jejuar para alcançar algo de Deus. Eu vou jejuar para conquistar aquela vitória, aquela bênção naquela área que eu tanto almejo. Não, irmãos, você e eu devemos jejuar como consequência da nossa fome de Deus. Nós estamos invertendo as coisas. Eu vou servir ministerialmente porque, poxa, já que eu fui chamado, né, tem que servir, né? Não, irmãos, você serve porque você ama ao Senhor e ama o corpo dele. É diferente, queridos. Nós, muitas vezes, temos agido assim. Irmãos,
de acordo com o que acaba nos levando a essa devoção, nós corremos um grave perigo. E qual é? De nós vivermos aprisionados em uma religiosidade demoníaca. Demoníaca. Por que eu digo isso? Quando nós olhamos para esse texto, Marcos 5, nós encontramos um paralelo em Mateus 8, 28 a 34, e também em Lucas 8, 26 a 37. Antes de Jesus cruzar ali o lago de Genezaré, o mar da Galileia, para aquela região, nós conhecemos a história daquela tempestade que foi apaziguada. Versículo, por exemplo, 39, o texto diz assim, do capítulo anterior, capítulo 4. E ele despertando, Jesus estava deitado no barco, tirando uma sonequinha, e os discípulos desesperados com aquela tempestade. E aí dizem, mestre, não se importa que nós pereçamos? Aí o texto diz, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E esse texto nós encontramos também nos outros evangelhos sinóticos. E aí, com alguns outros detalhes. Há aqueles que dizem, afirmam, que provavelmente essa tempestade foi de origem maligna. Há aqueles que entendem assim. Eu tenho ainda as minhas dúvidas. Exatamente por verem para onde Jesus estava se direcionando e sabia que Jesus, encontrando aqueles demônios, algo ali iria acontecer. Então, tentaram fazer para impedir. Há aqueles que entendem assim. Ainda tenho minhas dúvidas, mas tendo às vezes a pensar assim também. Aquele homem era um homem que vivia, versículo 3 nos diz, ele vivia nos sepulcros, no cemitério. Cadeias não poderiam prendê-lo, porque ele era extremamente violento por causa do empoderamento dos demônios no físico dele. Nem grilhões e cadeias conseguiam prender, ele arrebentava esses grilhões. Em outros textos diz que ele se machucava bastante. Então, era um homem que tinha uma vida difícil, complicada, a parte ali do convívio da sociedade, porque ele vivia possesso por demônios. E o que isso tem a ver com o que eu comecei a falar no início? Porque a partir do versículo 6, a partir de quando aquele homem avista Jesus possesso por demônios, existem algumas atitudes que os demônios, naquele homem, o levaram a fazer, que muitas vezes se assemelham às atitudes religiosas que nós temos. Por exemplo, que isso, irmão? Por exemplo, versículo 6, na parte A, o foco em Jesus. Aquele homem estava ocupado, endemoniado, ocupado ali no que estava fazendo arruaça, avistou Jesus, manteve o foco no Senhor. Ele podia olhar para qualquer um dos discípulos, se atentar a qualquer um dos discípulos que estavam ao lado de Jesus, mas ele colocou o foco em Jesus. Ué, irmão, mas não é bom colocar o foco em Jesus? É. Quando você, por exemplo, puxa, não é bom eu parar de ficar me atentando às coisas do mundo, mas eu colocar o foco em Jesus? Claro que é bom. Você ter o seu olhar no autor e consumador da sua fé, claro que isso é bom, isso glorifica a Deus. Mas muitas vezes nós também colocamos o olhar, entre aspas, no Senhor Jesus e tiramos o foco daquilo que nós deveríamos continuar também nos atentando. Por exemplo, tem gente que no seu trabalho quer colocar o seu foco no Senhor Jesus,
mas passa o seu trabalho lendo a Bíblia, orando, evangelizando em todo e qualquer momento, deixando de trabalhar, porque está com foco em Jesus. Isso é uma religiosidade demoníaca. Eu tenho que estar nos cultos todos os dias, e a tua casa é uma bagunça. Uma bagunça. Você não dá atenção para a família, mas dá atenção para os irmãos em Cristo, porque os irmãos são o corpo de Cristo. Então tem que colocar o foco em Jesus. Ok, mas você descuida da tua família e da tua casa. Isso é religiosidade demoníaca. E tantos outros exemplos. Disposição. Na parte B do versículo também eu encontro esse elemento aqui. Porque quando ele viu Jesus ao longe, e o texto deixa claro que ele viu ao longe, correu. E às vezes existe uma disposição em nós, nesse nosso ambiente eclesiástico, nesse nosso ambiente da liturgia cristã, do se parecer com Cristo, tem uma disposição. Vamos para tal lugar? Vamos fazer isso, vamos. Existe uma disposição maravilhosa, mas você não tem disposição, ou eu, para fazermos as coisas que Deus nos manda fazer no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal. Às vezes, existe uma disposição maravilhosa para estar ativo, participante nas coisas de Deus, mas às vezes você é um preguiçoso no trabalho. Religiosidade demoníaca, envergonhando o nome do Senhor. Eu já fui assim. Outra característica aqui, no final do versículo 6, e adorou, ou seja, uma reverência expressiva. Quando o termo diz aqui adorou, geralmente é o prostrar-se ao chão. E talvez nós expressemos uma reverência a Deus, numa, entre aspas, adoração, que lá no fundo do nosso coração, às vezes, irmãos, é um cumprimento litúrgico. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você entrou nesse lugar aqui, dobrou os teus joelhos para orar, só porque no teu coração, cheguei à casa de Deus. Considerando que isso aqui não é a casa de Deus, isso aqui é um galpão onde a igreja, a casa de Deus, se reúne. É igual chamar, eu falo com a minha filha, com o jeito que eu ensino minha filha. Eu falo assim, filha, não é igreja, é o local, é o prédio da igreja, onde a igreja se reúne. É a mesma coisa que você chegar em casa e chamar casa de família. Não, eu vou para a família. Não, você está indo para casa. É a mesma coisa. Aqui, o prédio é a casa da igreja. E quantas vezes você ou eu dobramos os nossos joelhos para parecer que sou espiritual, reverente ali, adorando ao Senhor na minha oração. Eu já fiz isso várias vezes, irmãos. Eu já fiz isso várias vezes. Religiosidade demoníaca. Quantas vezes você está no culto, você não está bem, e porque o ministro de louvor, corretamente, te incentiva, te motiva a você erguer suas mãos, nos incentiva a nós erguermos as mãos, e fala de uma forma espiritual, ali na direção do Espírito Santo, e você ou eu, para não pegar mal, levantamos as mãos sem vontade de levantar. Uma expressão de louvor religiosa, mas não veio da essência do teu coração. Quer ver uma outra coisa? Eu pessoalmente me incomodo muito. Eu pessoalmente, cada um age de uma forma. Você ser conclamado a aplaudir ao Senhor e não aplaudir ao Senhor espontaneamente. Às vezes você não está afim de aplaudir, mas você aplaude porque pediu, né? Vou aplaudir. Ou então, por exemplo, tem aquela hora da pregação,
O irmão está pregando, e aí uma pessoa aplaude. Você não quer aplaudir, mas para não ficar feio que você não aplaudiu, aí você aplaude também, só para os outros não acharem que você não quis glorificar a Deus naquele momento. Religiosidade demoníaca, irmãos. É uma expressão de reverência que não está na tua essência, mas você faz porque é da religião evangélica. Uma outra característica que eu vejo aqui, no versículo 7, na parte inicial, parte A, é o conhecimento de Deus. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aqueles demônios conheciam quem era Jesus, Deus, por isso ele diz Filho do Deus Altíssimo, e sabia que Deus é o Deus Altíssimo, que está sobre todos. Ele conhecia tanto a Cristo quanto ao Pai. Aqueles demônios sabiam, tinham um conhecimento maravilhoso de quem é Deus e de quem é o seu Filho. E nós, muitas vezes, nós devemos conhecer quem é Deus. Devemos conhecê-lo nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós usamos esse conhecimento que temos de Deus para, desculpa a expressão, esfregar na cara das pessoas lá fora, nos mostrando mais espirituais, porque eu sirvo a Jesus, você é ímpio, você é mundano. Isso é uma religiosidade demoníaca, irmãos. Está usando o conhecimento de Deus, vindo da palavra, e devemos conhecer, para você poder humilhar os outros, pisar os outros, se mostrar mais conhecedor da palavra, às vezes, do que o teu irmão. Isso é uma religiosidade demoníaca, irmãos. Uma outra característica aqui, continuando o versículo até o 8. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Aqui, aqueles demônios demonstraram um constrangimento pelo poder e a autoridade de Jesus. Quantas vezes você e eu somos constrangidos pelo Senhor, por meio da sua palavra, que nos confronta, e Jesus, muitas vezes, nos dá uma ordem. A ordem aqui para os demônios foi que eles saíssem do homem. Mas muitas vezes a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, traz uma ordem para o meu e para o teu coração, para mim e para a sua vida, uma ordem para nós, de coisas que devemos abrir mão, de atitudes que devemos fazer, e até ficamos constrangidos. Às vezes aqui no culto, até choramos, porque o Espírito Santo bateu lá dentro. Mas saímos daqui, nada muda, irmãos. Esse choro nosso é uma religiosidade demoníaca, irmãos. Até os demônios se constrangem com o poder e autoridade do Senhor Jesus. Religiosidade demoníaca. Do 7 ao 10, eu vejo aqui a sinceridade deles. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Muitas vezes nós somos bem sinceros nos nossos posicionamentos, nas nossas atitudes. A palavra nos confronta e nós falamos: Senhor, não quero obedecer não, e eu sou assim mesmo. Muitas vezes somos confrontados a uma transformação de vida e nós falamos: olha, eu sou sincero com Deus, Deus conhece o meu coração, Deus sabe que eu sou assim mesmo e eu não sei se eu vou mudar não. Eu sou sincero com Deus, Deus conhece o meu coração. De que adianta essa sinceridade nossa se não há uma humilhação diante dele e um desejo genuíno de transformação, irmãos? Isso é uma religiosidade hipócrita.
Ou então, eu tenho que ser transparente com os meus irmãos, eu tenho que ser sincero com os meus irmãos. Devemos assim ser. E nós nos excedemos nessa sinceridade e falamos barbaridades para os nossos irmãos amados. Que isso? É uma sinceridade desmedida, fora do padrão, fora da medida, excessiva, que machuca. Isso é uma religiosidade, irmãos, demoníaca. Eu tenho que ser sincero, sou servo de Deus. Mas calma, não é para você mentir, mas tem coisa que tem um momento de falar, o jeito de falar, sabe, o ambiente de ser falado, e por aí vai. Uma última, do próprio versículo 10 aqui, irmão, uma oração fervorosa, irmãos. Olha o que o texto diz. E rogava-lhe muito. Os demônios rogavam a quem? A Jesus. Rogava, implorava, pouco ou muito? Muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E essa oração fervorosa que nós devemos ter, muitas vezes, é uma oração fervorosa, por exemplo, para que nós tenhamos sucesso em algumas áreas da nossa vida. Mas nós não temos a coragem de ter uma oração fervorosa em humilhação e arrependimento dos nossos pecados. Para mim, isso é uma religiosidade demoníaca, irmãos. Por exemplo, quantas vezes, eu já falei isso aqui algumas vezes, quantas vezes aqui, no momento de oração, por exemplo, na hora de orar por arrependimento de nossos pecados, nós, Senhor, perdoa os meus pecados, estou falando coletivo. Aí na hora que você, de repente, na hora de repreender demônios, aí vem um gás, um ânimo, um entusiasmo, um vigor, até parece que está todo mundo cheio do Espírito Santo para expulsar aquele demônio. Mas não temos coragem, irmãos, de derramar uma lágrima em arrependimento de pecados, em confissão de pecados ao Senhor. Oramos fervorosamente para que Deus cure e restaure os nossos irmãos, mas não temos coragem de fazer isso, confessando as nossas misérias, irmãos. Isso é hipocrisia. É uma religiosidade demoníaca, irmãos. O que adianta passar 2 horas, 3 horas em oração, se na nossa oração nós não temos coragem de sermos gratos a Deus por aquilo que Ele já nos deu, de sermos gratos pela salvação que nos alcançou, de sermos gratos pela luz do Evangelho que raiou no nosso coração, de sermos gratos a Deus pelo perdão dos nossos pecados. E às vezes, aquele pecadinho de estimação, você não tem coragem de orar fervorosamente, quebrantado, rasgando teu coração a Deus, porque prefere ficar do mesmo jeito. Ou eu já fiz isso muitas vezes, irmãos. Tudo isso aqui eu estou falando de mim. Religiosidade demoníaca, irmãos. Todas essas atitudes aqui, vindo de uma essência, de uma devoção a Deus, isso é saudável e glorifica a Deus, irmãos. Mas quando isso aqui vem apenas como uma expressão, não vem como uma mera expressão de uma devoção que tem essência aqui do nosso amor ao Senhor, mas é apenas queremos fazer dessa expressão o que é o principal, o foco, está muito errado, irmãos. Eu não sei se você tem assistido aos vídeos do nosso pastor Alan. O pastor Júlio está sempre compartilhando no grupo, ou eu, ou algum dos irmãos. E o pastor tem pregado, ele falou na videoconferência que tivemos com os irmãos de Curitiba essa semana, ele participando com a pastora Rosa, comentou lá no encontro de pastores do estado, e evangelistas do estado do Rio de Janeiro, que nós tivemos na segunda-feira, lá na Praça da Bandeira, e eu ouvindo ele falar algumas coisas, e eu olho para nós aqui, Igreja Bíblica Cristã em São Gonçalo, irmãos, nós estamos muito litúrgicos, irmãos, muito religiosos. Eu ouvia as coisas ali, eu falei, meu Deus, para onde nós estamos indo? Eu me incluo.
E eu quero aqui, irmãos, pedir perdão a vocês. Me perdoa pelas vezes que, de forma desmedida, eu chamei a atenção de vocês. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa por quando você encontrar o seu irmão chegando aqui, aquilo quando o pastor falou segunda-feira, aquilo bateu doído em mim. Quando nós chegamos aqui, alegres de encontrarmos nossos irmãos, por um respeito ao momento litúrgico da oração antes do culto, eu te constrangi a você falar com seu irmão depois. Que religiosidade, irmãos. Me perdoe, irmãos. Perdoem seu irmão. Perdoem. Temos que ter essa reverência? Temos. Mas eu fico imaginando, a hora que você chegou, viu teu irmão, que você não viu há alguns dias, deu um abraço, só porque você foi dar um abraço no teu irmão. Às vezes, você fala um pouco mais alto. Eu não sou de falar alto, eu falo mais baixo, mas quando eu estou muito animado ou muito irritado, eu falo alto. Mas geralmente não. Aí você falou alto e aquilo me incomodou e eu chamei a sua atenção. Me perdoa porque muitas vezes eu fiz isso daqui, desse lugar, usando esse microfone aqui. Me perdoe. Religiosidade demoníaca minha, irmãos. Nós estamos muito litúrgicos. Essa pseudo-devoção que às vezes cometemos, provavelmente, irmãos, não nos parece com a devoção que Deus espera de nós. Talvez essa religiosidade vã nossa, em muitos momentos, ela tenha uma essência naquilo que era a essência para aqueles demônios ali. Abra Mateus comigo, por favor, Mateus 8. Já vamos voltar para Marcos 5. Mateus 8, versículo 29. Irmãos, teve um dia, nesses momentos que eu falei com os irmãos, duas irmãs estavam conversando ali e era uma situação importante, depois eu entendi. Talvez o momento pudesse ser em outro momento, mas era uma situação muito importante que depois eu fiquei sabendo. Essas irmãs foram quase chorando me pedir perdão, irmãos. Que isso? Uma delas está aqui. Você sabe, irmã, que você é uma delas. Me perdoa. Você não tinha que me pedir perdão naquele dia, não. Eu te falei isso lá na hora. Mateus 8, 29. É o paralelo do texto, só que aqui Mateus ele traz a narrativa com dois endemoniados. Não, por que isso? Porque provavelmente esse aqui Marcos e Lucas mencionam, talvez fosse o que causasse maiores problemas. Aí o texto diz assim: e eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Qual era a preocupação daqueles demônios com toda aquela atitude? Ver Jesus, correr para Jesus, adorar a Jesus, prestar aquela reverência, reconhecer que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, de ser constrangido com o poder dele, de ser sincero, de rogar ao Senhor. Qual era aqui a questão deles? A essência era que eles sabem o destino deles, é de serem lançados no lago de fogo e enxofre. Já sabe. Só que Jesus não vai antecipar esse momento, por favor. E pode ser, irmãos, que nós estejamos aqui exercendo, praticando uma religiosidade vazia, com medo de ir para o inferno. Talvez você esteja aqui agora porque você tem medo de ir para o inferno. Ou eu. Se estamos aqui por isso, vamos. Mas se estamos aqui por amor a Jesus e amor à sua igreja, aí é outra história. Nós precisamos, irmãos, volta para Marcos 5, porque
Qual era o objetivo daqueles demônios? Fazer a vontade deles, é muito claro. Versículo 7, parte B e 8. Conjuro-te por Deus que não me atormente, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Jesus já tinha falado, sai, e eles, não quero sair. Jesus nos fala, arrependa-se, você e eu falamos, não queremos nos arrepender. Jesus fala, perdoa, você e eu falamos, não quero perdoar. Seja gentil, cordial, não responda com grosseria. E você, não quero ser cordial e gentil, vou responder na mesma moeda e até pior, porque a vingança pertence a mim. Nós agimos como esses demônios, irmãos, querendo fazer a nossa vontade e não a do Senhor, em obediência. E qual o método que ele usa, irmãos? Que eles usam, presta atenção. É o método de negociar com Deus, versos 10 a 14. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Eles foram negociar com Jesus. Jesus, a gente não quer sair, mas faz o seguinte, como a gente não quer sair dessa província, deixa a gente ir para aqueles porcos ali, quebra essa para a gente, Jesus. E às vezes nós negociamos, às vezes o Senhor fala, perdoa, você não quer perdoar, mas você fala, ó, Senhor, vou fazer o seguinte, eu não vou virar mais o rosto para a pessoa e eu vou cumprimentar, mas eu continuo magoado, está negociando com o Senhor. Aí o Senhor fala, abandona aquela prática, aquilo que você tem visto. Olha, Jesus, o Senhor sabe que eu consumi aquele material todos os dias, mas é só dessa vez, tá, Jesus? E negocia com o Senhor. Nós negociamos, usamos a mesma tática. Por quê? Porque nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Viver, irmãos, essa pseudo-devoção até os demônios fazem. Está aqui no texto, irmãos. Tem atitudes que nós tomamos que os demônios tomam. Tiago nos revela que os demônios creem em Deus e estremecem. Uma fé demoníaca. Isso é estar aprisionado em uma religiosidade demoníaca. Então, como? Como ser liberto dessa religiosidade demoníaca? Versos 15 a 20. E foram ter com Jesus, e viram um demoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. O que aconteceu com aquele homem? Teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Como ser libertos dessa religiosidade demoníaca? Encontrando verdadeiramente a Jesus Cristo. Aquele homem estava ali assentado, outro texto, agora não lembro se é Lucas ou Mateus, diz que ele estava sentado aos pés de Jesus, fazendo o quê? Ouvindo os ensinos.
Assentar aos pés significava você estar ali como um discípulo aprendendo dele. E depois o texto aqui nos revela que ele desejou um relacionamento com o Senhor, porque ele poderia dizer: ai, Jesus, estou liberto, estou reconhecendo todo mundo, está todo mundo vindo falar das loucuras que eu estava fazendo, que eu nem sabia, não tinha noção, e falaram que o Senhor expulsou demônios de mim, e está vindo todo mundo aqui, e eu estou maravilhado com isso. Valeu, Jesus, vai com Deus, estão te expulsando, né, Jesus? Vai com Deus, Jesus, tchau, paz do Senhor. Não, irmãos, ele pediu, aliás, ele rogou, ele implorou: Jesus, deixa eu ficar com o Senhor. O que mais importava para ele era a presença de Jesus, irmãos. Não era ter sido liberto, não era ter vivido uma transformação, não era ter alcançado algo. O que mais importava para aquele homem, depois que ele foi liberto e teve um verdadeiro encontro com Jesus, era a presença do Senhor Jesus. Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. É isso, irmãos. É nós ansiarmos, desejarmos viver um verdadeiro encontro com o nosso Senhor. É nós de verdade termos como a prioridade da nossa vida Jesus ser o melhor nosso aqui na terra e aquilo que quem nós almejamos lá no céu. Não é almejar as ruas de ouro. Irmão, já parou para pensar por que no céu as ruas são de ouro? Um dos motivos para mim, que eu fui começar a pensar nisso meditando ano passado, é de que aquilo que para o homem aqui na terra é o que para nós é uma das coisas mais preciosas, pelas quais os homens se matam, brigam, disputam, lá no céu é onde você pisa, irmãos, porque o teu foco não vai estar nas ruas de ouro, o teu foco vai estar naquele que brilha mais do que o sol ao meio-dia, naquele que ilumina a Nova Jerusalém. É naquele que dos nossos olhos secará toda lágrima, tudo aquilo que nós vivíamos antes, nós não viveremos, porque Ele mesmo nos conduzirá à fonte das águas. Jesus, Ele precisa ser quem nós almejamos na vida eterna, mas também aqui não temos outro bem além do Senhor. Nós precisamos, igreja, ter um encontro genuíno com o Senhor. Eu quero ler no texto com os irmãos, concluindo, Efésios 2, 1 a 10. Por quê? Porque o texto às vezes nós lemos só trechos, né? E não lemos uma porção grande e não entendemos o contexto. E vos vivificou, Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Uma pausa aqui. Demônios agindo na vida da pessoa. Quem não tem Jesus é assim. Entre os quais todos, e aquele meu familiar que não quer nada com Jesus. Os demônios agem na vida dele, tá? É uma realidade que eu tenho que te dizer. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Qual é a realidade? Pessoas que eram governadas por demônios. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. No passado, quem operava em nós
eram os demônios que operavam. Agora, em Cristo Jesus, nós não temos uma religiosidade, não exercemos a nossa religiosidade como essência da nossa devoção, mas como uma expressão de nós termos sido criados em Cristo Jesus, por termos nascido de novo em Cristo Jesus, para essas boas obras. É o contrário, irmãos. É o contrário. Nós precisamos ser libertos dessa religiosidade que muitas vezes eu me incluo, praticamos, uma religiosidade maligna, irmãos. Em nome de Jesus, quero orar com vocês. Pai, eu reconheço a minha incapacidade de compartilhar toda a amplitude daquilo que o Teu Espírito trouxe ao meu coração. Mas como o Senhor falou comigo, Senhor, eu te peço, fala com cada um de nós nessa noite, que aquele que está aqui, mas ainda não teve um encontro verdadeiro contigo, Pai, possa render o seu coração a Ti, que o perdido seja salvo, Senhor, que o oprimido por Satanás e seus demônios seja liberto, que aquele, Senhor, que está adoecido, Senhor, por conta do tradicionalismo evangélico, Senhor, não por conta da Tua palavra, que seja sarado, Senhor, e que todos os salvos sejam cheios do Teu Espírito, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma devoção genuína, sincera, de quem simplesmente corresponde ao grande amor que nos alcançou. Mas ajuda-nos também, ó Pai, a não sermos libertinos, querendo viver de qualquer jeito. Ajuda-nos, Espírito Santo, a termos o equilíbrio necessário para que nós honremos a Ti, glorifiquemos a Ti, e tudo isso faça um sentido, Senhor, na nossa vida, com a motivação correta, Senhor, como apenas a expressão daqueles que, na essência, Te amam, Senhor. Transforma-nos, Senhor, e ajuda-nos. Aplica sobre cada um de nós aquilo que individualmente nós precisamos, Senhor, e que nós sejamos de verdade nova criação Tua em Cristo Jesus, para as boas obras. Que o Senhor seja a nossa prioridade, não a religiosidade, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.